Olá, como é que você tá? Joel J falando aqui nesse curso de produtividade. Em primeiro lugar, quero te agradecer por você estar aqui, porque eu também gosto muito da Conquer. Eu sou aluno da Conquer, eu gosto muito do conteúdo da Conquer faz um tempão. E hoje nesse curso de produtividade inteligente, que é um assunto que eu gosto muito, eu vou dar uma aula de como que eu estabeleço as minhas prioridades. Para quem não me conhece, eu sou o Joel J. Joel J é hoje um treinador de alta performance, né? Eu fui atleta de natação, tive um destaque como atleta de natação, depois virei treinador, treinei mais de 1000 nadadores durante a minha carreira, desde os níveis assim estaduais até níveis olímpicos e mundiais, e depois eu virei um professor. Eu tenho uma extensa experiência no esporte, na parte acadêmica e na parte realmente prática. Logo em seguida eu empreendi e hoje eu sou um empreendedor na área da educação, na área da saúde e na área do conhecimento de alta performance, de maneira profunda. Tá? Mas também sou pai do Joaquim, do João e do Pedro, sou casado com a Lalas, que também foi uma atleta de altíssima performance. Gosto muito de estudar, gosto muito de ler e esse assunto é um assunto que eu realmente sou envolvido, sou comprometido. E por quê? Porque ele traz resultado. Então, nesse bate-papo de hoje que a gente vai ter, eu vou te mostrar as melhores práticas sobre produtividade, o jeito que eu faço, e não é uma aposta, tem validade científica, a ciência já mostrou que funciona. E antes da gente começar esse bate-papo importante e interessante, eu quero te dizer a principal coisa que o esporte me ensinou sobre produtividade. Eu fiquei durante 25 anos na borda da piscina, então você imagina a seguinte situação. Eu fiquei 25 anos treinando todos os dias em busca de um objetivo. Eu tinha que ser produtivo. O meu esporte, ele necessitava produtividade e performance. E a principal coisa que eu aprendi é que empenho é diferente de desempenho. Muitas pessoas se esforçam e algumas, mesmo se esforçando, elas não conseguem atingir um resultado. Olha só que coisa interessante. Eu conheço muitas pessoas que se empenham, mas na hora de colher o resultado, elas não desempenham. Mas eu nunca conheci uma pessoa que desempenhou sem se empenhar. E como que a gente pode fazer isso? Eu gosto muito do conceito de modelo mental. Eu acredito que método é prata, modelo mental é ouro. Quando a gente pega uma metodologia e vê a distribuição dela no tempo, é o caminho para a gente atingir um resultado. É o caminho para a gente atingir uma meta de maneira sistemática, de maneira organizada, de maneira ordenada. Incrível. E modelo mental é a forma como as pessoas pensam, é a forma como as pessoas agem. Então, quando eu observo as pessoas mais produtivas em suas respectivas áreas, não importa. Eu posso estar falando com um músico, eu posso estar falando com um médico, eu posso estar falando com uma assistente administrativa, eu posso estar falando com um líder, com um gestor de vendas, eu posso estar falando com alguém que trabalha na internet. As mentes mais produtivas e os profissionais mais produtivos, eles dominam basicamente 3 coisas. Primeiro, eles sabem que esforço inteligente não é fazer esforço o dia todo. Você não precisa ser produtivo o dia todo. Você tem que ser produtivo todos os dias. Só de saber disso, você vai saber o que fazer, na hora que fazer, para você atingir sua performance de pico. A segunda coisa, o que constrói, eu chamo de tijolinho da confiança. O que constrói a confiança, porque a confiança ela tem uma lógica. E qual que é a lógica dessa confiança? Eu quero me sentir uma pessoa confiante no que eu faço. Eu quero me sentir uma pessoa confiante e eu ainda nem atingi o meu resultado. Joel, como é que eu faço para realmente começar a trabalhar e sentir que aquilo vai dar certo? A lógica da confiança é o progresso. Não existe hoje na literatura nada mais poderoso para a motivação do que o progresso. Artigos científicos, livros, discursos, provas, cases. O que é mais poderoso para a motivação humana é o progresso. E é isso que constrói a nossa confiança, é quando a gente coloca o nosso esforço e vem resultado. E a terceira coisa que as pessoas mais produtivas dominam são os fundamentos. E é sobre isso que eu quero falar também. Quando eu vou dar as minhas aulas, eu basicamente penso em 2 coisas. O que é e o que não é a coisa que eu vou explicar. Por exemplo, o que é e o que não é produtividade, o que é o que não é performance, por exemplo. E os fundamentos. Então, o fundamento é aquilo que garante a sustentação e o que é e o que não é garante o empenho executado na coisa certa. Então, por exemplo, tem 3 fundamentos da produtividade que eu quero te dizer agora. Basicamente, produtividade é aquele esforço que você coloca e volta resultado, e não é na mesma proporção. Você coloca 1, não volta 1. Você coloca 1, volta 2. Você coloca 1, volta 3. Aí você fala, poxa, então eu quero colocar um nível de esforço e voltar mais do que eu coloquei. Sim, você está cada vez sendo mais produtivo. E no final das contas, é por isso que você é pago.
Qualquer pessoa é paga pelo que ela produz. Quem produz mais, gera mais valor. Quem gera mais valor, cresce profissionalmente. Quem produz menos, gera menos valor. E quem gera menos valor, ganha menos. Basicamente é falado desse jeito. Então o mercado ele quer que você produza. O teu chefe, ele quer que você produza. Se você é um empreendedor, você quer que os seus funcionários eles produzam resultado. E a produtividade ela vai fazer 3 coisas com você. Primeira coisa, ela vai garantir teu tempo. Por quê? Porque tempo é o ativo mais democrático que existe, todo mundo tem o mesmo, independente de classe social, independente de condição social, independente da idade. Todo mundo tem a mesma quantia de tempo por dia. Então, quanto mais produtivo, mais você garante o tempo. O segundo elemento da produtividade é que ela preserva o seu foco. Então, você tem foco e tem ele por mais tempo. Então, é uma combinação entre foco e atenção. Foco, prestar atenção numa coisa. Atenção, prestar atenção nessa coisa, prestando atenção nos detalhes dessa coisa. E concentração, fazer isso por muito tempo. Então, por exemplo, eu estou aqui com um relógio. Eu estou focado no meu relógio. Isso é foco. Estou olhando para ele, estou focado no meu relógio. E eu começo a prestar atenção nas características do meu relógio. Tem 3 botõezinhos, ele tem uma pulseira de borracha e assim por diante. E eu ficar nesse elemento aqui por muito tempo é a concentração. Então, a produtividade ela preserva isso. E a terceira coisa que a produtividade faz, ela controla o seu progresso, ela metrifica o seu progresso. Lembra que eu disse que quanto mais a gente progride, mais motivado a gente fica? Pois bem, uma pessoa produtiva, ela usa bem o tempo dela, ela coloca foco de atenção total e absoluto e ela consegue medir essa progressão, que é o que mais deixa ela motivada. Antes eu quero te falar uma coisa também. Existe uma diferença muito importante entre produtividade e performance. E eu sugiro que você primeiro domine a performance, para depois dominar a produtividade. Por quê? Performance é fazer a coisa certa. Produtividade é fazer mais vezes a coisa. E tudo que você não quer é fazer mais vezes a coisa e essa coisa estar errada. Sabe aquele cara que é muito produtivo no que não é para fazer? Aquele cara que chega no trabalho e fala, fiz isso aqui, levei para o meu chefe um memorando, um relatório, um projeto, o chefe fala, mas eu não te pedi isso. Pô, mas eu fiquei o final de semana inteiro trabalhando nesse relatório, fiquei o final de semana inteiro trabalhando nesse projeto, mas eu não te pedi isso. O que eu estou te pedindo é para você trabalhar aqui, nessa atividade-chave que tem a ver com o objetivo da empresa, que tem a ver com o fator crítico de sucesso da empresa, que tem a ver com o primeiro quarter da empresa. Você fala, pô, mas eu trabalhei nisso aqui. Então você foi produtivo na coisa errada. Portanto, busque a performance primeiro, antes de ser mais produtivo. E talvez você pense assim, pô, João, mas eu não sei como é que faz a coisa certa. Para você fazer a coisa certa, você tem que dominar os fundamentos do que você faz. Então, o controle do tempo é muito importante. É assim que eu faço. É assim que o esporte me ensinou. Vou te dar um exemplo. Eu era um nadador de 50 metros nado livre. Eu competia com os nadadores mais velozes do Brasil e alguns dos mais velozes do mundo. Qual era o meu grande objetivo? Nadar rápido, o mais rápido que eu já tinha nadado, eu já tivesse nadado na minha vida, e o meu mais rápido ainda tinha que ser mais rápido que toda a galera que eu competia. Então, só cara difícil, complicadíssimo. Então, meu pensamento era, qual é o fundamento para eu nadar mais rápido? O que eu preciso fazer logo no trecho, logo no começo da prova, que vai me garantir um certo nível de velocidade a ponto de eu conseguir ter uma vantagem competitiva. Então, eu preciso ser produtivo nisso. Fazer certo e fazer mais certo essa mesma coisa. E foi ali, no esporte, que eu conheci um grande mito da produtividade, que tem muito no trabalho. Existe um mito, existe uma coisa errada que você precisa entender e quebrar, que quantidade de esforço é melhor do que qualidade de esforço. Não é. A gente se esforça, é importante a gente se esforçar, mas se for com quantidade apenas, sem um foco, sem uma direção, uma pessoa que tem mais produtividade, que produz mais, que tem mais eficácia, ela performa mais. E o mercado está cheio disso, de pessoas que trabalham, por exemplo, 4 horas por dia e dão resultado de pessoas que trabalham 20 horas por dia. Eu conheço pessoas que em 4 horas dão resultado de pessoas que não deram isso em uma semana, às vezes em 2, muitas vezes até em 1 mês. E essa pessoa é o que o mercado quer. Toda empresa quer um funcionário produtivo. E um funcionário produtivo ele precisa saber qual é a atividade que gera mais impacto. E por quê? Porque existem 2 recursos que são escassos.
na natureza humana. O primeiro é o tempo. Existe pouco tempo. A gente só tem 24 horas por dia. O segundo é a energia. E o que eu tô vendo de pessoas por aí que chegam ao final do dia desgastadas, cansadas e com a sensação de parece que não deu nada certo, é porque você não está gerenciando a sua energia. Tem nome para isso na literatura que chama ego depletion. Isso mesmo, tipo assim, depleção do ego é o nome técnico para um negocinho que eu vou falar aqui para você, que é força de vontade. Força de vontade é como se fosse um combustível, gente. É como se fosse um tonel de gasolina e durante o dia ela vai acabando. Quando a nossa energia vai acabando, nossa produtividade também diminui. Então veja, atividades que deixam você mais cansados, atividades que são mais complexas, ambiente que são muito complexos, que não tem um ar muito legal, fome, por exemplo, falta de glicose circulante, são fatores que fazem com que a sua produtividade caia, porque você não tem a mesma capacidade cognitiva para tomar decisões de alto impacto. Então, o tempo é escasso, a energia é escasso, as pessoas produtivas elas entendem isso. Vou usar o tempo da melhor forma possível e a energia da melhor forma possível. E é óbvio, a gente começa o dia com estoque de energia e termina o dia com estoque de energia. Não te parece inteligente usar melhor a sua energia quando você tem muito? Isso muda um paradigma na tua vida. Sabe aquele paradigma de trabalhar 15 horas por dia, trabalhe enquanto os outros dormem? Não, enquanto os outros dormem, durma também. Porque dormir aumenta a produtividade. Dormir um sono de qualidade, por exemplo, um sono revigorante, por exemplo, e a ciência já explicou isso pra caramba, ele deixa a gente mais inteligente, mais produtivo e cognitivamente melhor. Então essa produtividade o tempo inteiro, ela não é boa, ela é tóxica. A produtividade que é boa, que é o que você quer, é inteligente. São as poucas coisas que você tem que fazer durante o dia e que trazem muito resultado para a empresa. Tem uma máxima na empresa que é assim, nossa, eu tenho que fazer 1000 coisas durante o dia. Eu tenho trocentas coisas para fazer durante o dia. Recentemente eu vi isso de uma pessoa, eu tenho 1000 coisas para fazer. Primeiro que você não tem 1000 coisas para fazer. Segundo, se você tem que fazer muita coisa durante aquele dia, você está trabalhando errado. Está trabalhando de maneira não inteligente. A gente tem que fazer poucas coisas muito bem feitas e que dão muito resultado. Já tenho dificuldade de saber, é porque te falta clareza do que você quer. Se você trabalha para um chefe, você tem que conversar com o seu chefe. O que a empresa quer? Quais são as 3 coisas mais importantes que você vê que é a minha atividade, que eu tenho que fazer, que vai levar a empresa para esse resultado? Não pode ter 17 coisas. Por quê? Porque você está assistindo um curso de produtividade. E você quer ser produtivo.